Olá, olá pessoal. Eu percebi muitas vezes que o pessoal tem muita dificuldade com a interface do Victoria 2, então decidi fazer esse vídeo para poder ajudar o pessoal que está começando a jogar, quem já está intermediário, para poder aprender, tirar dúvidas. E nesse Victoria 2 eu vou estar usando o mod Pops Demand Concert of Europe, que ele adiciona algumas coisas bacanas, umas modificações, e o mais bacana disso tudo é quando o jogo começa. Em vez de 36, nós começamos em 21, né? Muitas coisas estão diferentes, por exemplo, o Egito está bem diferente, Portugal e Brasil ainda são naquela união, os países espanhóis da América do Sul são independentes contra a Espanha, inclusive o México, os otomanos e suas intermináveis rebeliões. Então eu vou ensinar vocês a como que aprender as coisas da interface. É bem importante saber e você não ficar totalmente perdido quando você fica play nesse jogo, porque eu sei que a primeira vez que a gente olha parece estar pilotando um avião de tantos instrumentos. Bom, aqui né, bem simples, mas de qualquer forma, você jogar um país, clica, play, tem os rankings dependendo do ano que você está, seus saves, etc. Eu vou pegar um país que seja mais fácil de explicar a interface, certo? Vamos pegar aqui grandiosa Polônia, Congress Poland. Vamos lá. Estamos aqui. Eu recomendo, galera, quando vocês forem entrar no jogo, a primeira coisa que vocês fazem é mandar aqui embaixo para o mapa político. Você vai ficar bem mais familiarizado com o mapa e saber bem onde que você está, porque dá para você ver as fronteiras e as cores dos países. Então, fica bem mais simples. Bom, eu vou começar aqui embaixo. Nós temos aqui o minimapa, né? Muito útil. Tem botões de zoom aqui, se você gostar. Essa seta aqui, se você tiver algum problema para achar um país, província, o que seja, você pode digitar o nome dela aqui e você vai achar. Por exemplo, Lodz. Bem fácil, isso ajuda bastante. Nós temos aqui alguns gráficos, todos os países do jogo, importante. O menu, beleza. Aqui do lado, galera, aqui vai mostrar algumas informações sobre determinados países. Por exemplo, aqui em cima vai mostrar, por exemplo, a Prússia adotou os direitos do homem. Beleza. Vai ter sobre batalhas, vai ter sobre exércitos no seu caso. E aqui embaixo nós temos esses tanto de ícones no minimapa que são extremamente importantes. O primeiro, quando você entra no jogo, que é esse aqui, ó, é o mapa né, da terra, você pode ver os rios sem muitas fronteiras. É bem interessante assim. Não é muito usado, mas se você quiser ter uma certeza de onde está rios, o que é uma parte importante, é bom você usar isso. Depois vem o mapa político, que é o que normalmente o pessoal joga. Você pode ver as cores dos países para saber o que é o que, e as fronteiras, né, que é bem importante. Depois vem esse aqui, que é o modo de infraestrutura. No modo de infraestrutura te dá informações muito boas, que é o que o lugar produz, com os ícones que ficam em cima. Só de olhando assim, então fica bem simples. Ele também mostra qual que é o nome de infraestrutura. Infraestrutura no Victoria é nada mais nada menos do que ferrovias. Existem vários níveis de ferrovias e cada nível adiciona uma certa porcentagem. Se estiver dessa cor aqui, o mapa, quer dizer que você não pode fazer ferrovia. Ou você tem tecnologia, ou todas já foram feitas, entendeu? Se, por exemplo, você pudesse fazer uma ferrovia, aqui estaria com uma cor azulada e você poderia expandir e construir. Se estivesse vermelha, é que você tem a tecnologia, mas você não pode fazer por causa do terreno, etc. Depois você vem o mapa diplomático. O mapa diplomático ele funciona de vários jeitos. Quando você clicar nele, ele vai estar selecionado o seu país. Com ele você pode ver os seus cores, que são locais que pertencem a você ou pertencerá, dependendo do caso. Ou seja, aqui com a Polônia, tem esses locais aqui que são de direitos da Polônia. Tem população polonesa
muito grande, muito maior do que as outras, etc. Então é seus. Mas quando você clicar em outro país, você pode saber qual que é o deles também. Por exemplo, aqui nós vemos que a Rússia tem códigos aqui no sul dela, no Cáucaso, etc. Você também pode ver, por exemplo, com a Prússia e com a Itália, como se fosse o objetivo de unificação desses países, né? Que ainda estão separados. Pode ver aqui, ó, o formato da Itália, da Alemanha, desculpe. Então, isso é bem útil para você saber o que o país almeja, o que o seu almeja, etc. Entendeu? Depois vem o mapas de região, muito útil, principalmente se você tem um país grande, igual a Rússia, pode ser bem útil. Eles vão dividir o país em várias cores. Por exemplo, aqui no Brasil, ó, nós temos Minas, São Paulo, Mato Grosso, etc. E vai ficar bem mais fácil de você reconhecer certas coisas. Depois vem o mapa de risco de revoltas. Esse você vai poder ver somente no seu país. Se tiver verde, tudo bem. Se estiver com a cor indo para avermelhada, tem uma chance de ter uma revolta de rebeldes. E ou seja, que tem rebeldes se organizando no seu país. Como aqui no meu não tem jeito de ver nada. Mas isso também mostra alguns lugares, por exemplo. Esses problemas aqui de negócios imorais, questões de voto ilegal e blá blá blá, isso tem a ver com a eficiência. Aqui é esse aqui, ó, mapa administrativo. Normalmente no Victoria as cores verde significam algo positivo e vermelhas negativo. Isso é uma coisa bem importante para você ter em mente, para você já bater o olho e reconhecer qual que é o problema. Por exemplo, aqui ó, tá com essa cor meio amarronzada. Se você colocar e aumentar a eficiência, ela vai ficando verde com o tempo. Depois vem aqui ó, o mapa colonial. O mapa colonial mostra os recursos do local. E se você puder colonizar um lugar, ele vai mostrar um lugar verde. Você clicaria e apertaria aqui ó, mandar uma expedição para poder fazer uma colônia. Depois nós vem aqui o mapa de recrutamento. Ele vai mostrar com algumas cores os lugares onde que você pode recrutar tropas. Por exemplo, Lublin e Varsóvia, você não pode recrutar mais tropas, porque né, a população de lá não permite. Mas, por exemplo, aqui em Suwałki, você ainda pode recrutar mais tropas. Então, se estiver verde, você pode. Você também vai poder saber onde que é o seu rallying point, onde as tropas estão indo de acordo com a sua preferência. Bem importante. Depois vem o local de foco. Mapa de foco. Você vai poder ver isso, você vê somente no seu país. O lugar que você colocar foco, ele vai ficar verde, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, um foco de administração, o local vai ficar verde. Independente de qual foco seja, ele vai ficar verde. Isso é bem útil. Você sabe onde que os seus focos estão, dependendo do que você for fazer, etc, etc. Aqui tem o mapa naval. Você vê mais para você saber onde que você pode fazer bases navais. Depois vem o local de produção das províncias. Mostra todas as províncias que elas produzem. E se você clicar na província de algum certo recurso, por exemplo, frutas, ele vai mostrar no mundo inteiro com a mesma cor onde produz frutas. Então se você está querendo... Se está precisando de algum recurso específico, você não sabe bem onde que você quer, você pode simplesmente chegar, bom, estou precisando de carvão, tem carvão aqui, tem carvão ali, onde eu posso invadir. Então, é bem útil. E como eu disse antes, quanto mais azul, quanto mais verde, melhor a produção do lugar. Entendeu? Se estiver bem vermelho, que a produção é bem pouca. Nós podemos ver aqui, ó, na Áustria tem a produção marronzada, então no início do jogo é muito bom, mas você pode ver, por exemplo, aqui no Império Qing, essa província aqui, ó, a única de carvão, não é a única de carvão, mas essa província está verde porque tem 1 milhão de população lá, então produz uma quantidade exorbitante de carvão. Então é um filtro de mapa muito útil esse aqui. Depois vem o seu de população. Se você deixar dessa forma aqui, você pode ver os locais do mundo que tem mais população, né? Temos aqui ó, Nova York, etc, Paris, Londres, Praga, Roma, etc, etc, Moscou, Varsóvia. Se você clicar no seu país, o mundo inteiro vai ficar com a cor cinza e você pode ver dentro do seu país os lugares que tem mais população.
E isso também funciona com os outros países, por exemplo, aqui na Rússia, na Áustria, etc. É bem útil isso também. Depois tem o de nacionalidades, que é um dos filtros mais interessantes que eu acho aqui no Victoria. Ele é bem importante para você saber onde que o povo do seu país e dos outros moram. Por exemplo, a gente pode ver aqui que na Polônia, apesar que eu não tenho, não é parte do meu país, muitos poloneses vivem fora dela. Então é muito importante esse mapa. Pode ver aqui, por exemplo, tem países que são bem homogêneos e outros que nem tanto. Por exemplo, a Inglaterra é bastante homogênea, a Rússia nem tanto, a África nem se fala, com muitas minorias, Império Qin, o Japão bem homogêneo, Coreia, etc, etc. Tem esse mapa aqui, esse filtro, que é o de esferas. Se você virar um GP, sua cor vai entrar nesse filtro, né? Como eu não sou, não vai entrar. Eu estou na esfera da Rússia, então eu estou verde. Você pode ver que a Prússia tem esses países na esfera, a França esses países, a Espanha esses, o Império Otomano, etc. Índia, quer dizer, Índia Britânica, os Países Baixos. Então é bem útil. Se você clicar neles também você pode ver relações e que está nas esferas. Tem esse filtro que é o de limite de suprimentos. Você não pode deixar muitas tropas num lugar só, porque dependendo da quantidade do seu exército, ele vai morrer, porque ele não consegue alimentar as tropas que estão lá. Então esse filtro é bem útil. Se tiver verde, suas tropas podem ficar. Se você colocar o mouse em cima, você pode ver aqui, ó, limite de suprimentos 33, ou seja, pode ter até 33 mil homens no lugar. Se caso você, por exemplo, invadir um país vizinho, por exemplo, aqui a Áustria, só teria 8. Então as tropas começariam a ter atrito se eles ficassem muito tempo aqui e os soldados morrer. Depois vem a lealdade do partido, o mundo inteiro vai ficar branco. Se você passar o mouse você vai poder ver. Isso normalmente nos países controlados pela IA não muda muito. É bem difícil. Países democráticos costumam mudar mais, por exemplo. Estados Unidos, que desde o jogo começa democrático com eleições, ele costuma mudar bastante. Brasil também, Inglaterra, etc. Né? Você vai poder ver no seu país ou os lugares, as províncias em que tem um suporte ao partido, dependendo de qual seja, maior. Por enquanto o mundo inteiro está neutro, né? Porque o jogo começou agora. Depois vem esse de ranking. Eu particularmente não uso muito ele, mas ele é bem interessante. Você pode ver quanto mais verde é o maior ranking dos países. Eu estou um amarelo, mas não é tão ruim quanto, por exemplo, alguns países aqui da África ou da América do Sul, etc. Né? Você pode ver, se você passar o mouse, vai mostrar que Estados Unidos ranking 9, Brasil, Portugal 10, China 63, Nepal 127, etc, etc. Inglaterra um primeirão, que verdinho. Depois tem as migrações. Não vai tá mostrando nada agora porque eu não estou com o jogo, né, rodando. Mas você vai poder ver que os países vermelhos é onde que as pessoas estão deixando e os países verdes é onde que estão mais recebendo. Se você clicar nos países, você pode ter uma ideia melhor, mais centralizada do país. E se colocando o mouse em cima desse país, você saber quanta quantidade de pessoas está chegando. Vai mostrar aqui uma lista. Depois vem essa cartolinha, que é o nível de civilização. Se você tiver verde, você está civilizado. E quanto mais próximo do verde, por exemplo, o Egito, que é a nação não civilizada, a mais civilizada da época, que é 25%, né, vai estar com essa cor aqui. Lugares não colonizados vai estar com essa cor aqui, ó, né, que não tem nenhum país, então nem é considerado. Mas com o tempo os países vão ficando verdinhos e ficam ocidentalizados. Tem esse aqui de relações, ele é bem importante. Se você clicar no seu país, você vai saber quem que você tem mais relações. Por exemplo, eu tenho relação negativa com a Circásia, porque eu estou em guerra com ela por causa do Império Russo. Então tá vermelho. E tá verde com a Rússia, porque eu sou da esfera dele. Ela é minha aliada. Eu sou um puppet dele também, se não me engano. Você pode também saber dos outros países, por exemplo. Aqui, ó, a França. A França gosta da Espanha e da Itália, mas não gosta da Áustria nem do Reino Unido. Brasil e Portugal não tem problemas com ninguém, a não ser um pouco os Estados Unidos. Os Estados Unidos é parceiro de todo mundo. É um filtro bem útil. E tem esse aqui das crises. Todos esses lugares que tem essa cor é um possível lugar de crise.
Esse aqui ele veio nas últimas expansões Victoria e é algo bem interessante e praticamente é o estopim das guerras mundiais no futuro. Então, por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, quando você pegar um país, assim, ó, vou dizer o meu, Polônia, que eu tenho cordes aqui, mas não é meu, eu posso até aumentar a tensão, vai chegar um ponto que aqui vai ficar vermelho e a crise vai estourar e os grandes poderes do mundo vão sentar e decidir qual que é o destino da crise, né? Se eles conseguirem resolver pacificamente, tudo bem. Se não, vai haver uma grande guerra e os grandes poderes vão lutar para decidir. Bom, esse aqui é o minimapa com os filtros. Agora, o seu jogo provavelmente vai começar assim, ó. Recomendo expandir esse e colocar todos esses filtros aqui, que são muito úteis. Vai mostrar seus exércitos, onde você está colocando foco, quantidade de lugares que está construindo fábricas, ferrovias, fortes, tropas, navios, o que seja. Aqui essa lista é bem importante. Aqui em cima, ó, a gente vai começar pela aba militar. Essa âncora mostra quantos navios você pode ter e quantos navios você tem. Como não tem nem sequer saída para o mar, né? Está zero. Aqui do lado mostra os pontos de liderança. Tem vários fatores que influenciam, como pesquisas, número de oficiais na população, etc, etc. Se você tiver 20 pontos, você cria um general ou um almirante, né, que dá bônus. Por exemplo, o meu aqui não tem líder, então tem só bônus negativos. Em cima você tem um lugar que mostra quantas brigadas você pode mobilizar. Eu posso mobilizar 3 brigadas, ou seja, 9.000 homens, que são fazendeiros, ou dependendo do seu nível de industrialização, são trabalhadores de fábricas. Aqui do lado tem o número de tropas que você tem e quantas você pode ter, né? Eu tenho aqui 4 tropas, posso fazer mais uma, que é no caso aqui de Sualki, né? Posso fazer mais um exército. E tá. Para você construir tropas, você pode fazer assim como eu fiz, você pode escolher o lugar sabendo e clicar aqui e construir, ou você pode vir aqui, ó, e fazer quando você tem um país bem grande, aqui fazer vários exércitos. Aqui você escolhe a unidade e faz a quantidade. Aqui do lado você pode criar os generais e os almirantes. Você pode deixar esse aqui automático ou não, dependendo da sua preferência. Aqui vai mostrar a sua exaustão de guerra, que dependendo de quanto tempo você ficou em guerra ou suas baixas, ela vai aumentando. Isso dá bônus bem negativos para o seu país, então é algo muito importante você ficar atento. Ele aumenta, diminui a eficiência das tarifas, produção, etc. Tem algumas informações sobre organização, experiência das unidades, táticas, quanto que você pode se entrincheirar, isso vai aumentando de acordo com tecnologias, etc, etc. Aqui do lado vai mostrar a quantidade de tropas que estão sendo construídas. Aqui é com navios, mesma coisa, você escolhe os navios e faz, e aqui vai mostrar quais navios estão sendo feitos na lista. Depois vem essa aba aqui, ó, diplomacia. Essa casinha aqui, ó, ela vai ficar verde quando você tem que prestar atenção a algum tipo de colônia. Então, ela só fala isso. Você precisa expandir uma colônia, pode criar uma colônia, você pode criar um estado que era uma colônia. Por exemplo, se você invadiu um país pequeno na África, com uma população bem pequena, como, sei lá, Galed aqui, ó, e muitas pessoas imigraram para cá, você pode aumentar a eficiência e criar um estado mesmo, não mais uma colônia. Então, aqui vai ficar verde e você vai lá. Aqui, essa bombinha mostra a crise. Se ela estiver acesa, quer dizer que está tendo uma crise e os grandes poderes estão ainda conversando sobre como resolver. Se estiver vermelha, é que a crise está prestes a estourar. Aqui é o local que mostra quando você pode colocar alguém na esfera ou aumentar a influência. Se você for um grande power, você pode colocar pessoas na sua influência, como, por exemplo, a Áustria tem a Bavária e a Toscana aqui na influência. Então vai ficar verde, né? Você vai saber te mostrar se você poder aumentar a sua influência. Esse aqui é uma estrelinha que quando você é um Great Power e você começa a perder pontos e está ameaçando perder seu ranking, ela vai ficar vermelha e vai te avisar que você tem um certo tempo para reverter a situação. Logo em cima vai mostrar aqui a bandeirinha dos países que você estiver em guerra. Se não estiver em guerra, vai estar escrito aqui está em paz. Você está em paz. Aqui vai mostrar todas as bandeiras dos países que você está em guerra, né? Quando você estiver em guerra com a Inglaterra, todos esses aqui vão estar aqui, etc, etc.
Aqui tem os seus pontos diplomáticos que você ganha com tecnologias e com o tempo vai acumulando. Entendeu? Eles são bem importantes. Se você clicar aqui na diplomacia, você tem esse painel com várias informações que deixa muitas pessoas transtornadas. Então vamos aos poucos. Aqui nessa aba vai mostrar os grandes poderes. Victoria tem lugar para 8 grandes poderes, né? Os primeiros aqui, todos europeus, etc, etc. Aqui vai mostrar as guerras, quem luta nelas, qual é o progresso dos lados, etc, etc. Aqui mostra quem está justificando uma guerra. Você não pode declarar uma guerra a não ser que você tenha um objetivo. Então, se você não tem um objetivo e precisa de um, você pode justificar uma guerra. E aqui é a aba de crises. Como não tem nenhuma, não dá para mostrar. Certo. Aqui embaixo tem alguns filtros. Se você quiser ver países só da África, se quiser países só da Oceania, se quiser ver inimigos, se você ver vizinhos, todos. Quer saber o ranking, procurar o pior ou o melhor, o que seja. Vai mostrar também os grandes poderes. E essas barrinhas vão mostrar o lugar quando você é um GP, grande poder, para influenciar. Mostra também os pontos e o ranking deles. E a sua relação, que esses pontinhos aqui. Ó. Opinião, por exemplo, se você está influenciando um país e a opinião dele está friendly, vai mostrar aqui. Ou oposta ou neutra. Igualzinho aqui, ó. Aqui do lado você pode formar alianças. Então, por exemplo, você quer fazer algo com um país, ó, você, Gran Colômbia, você vem, aumenta relações, você vem, diminui relações, você vem, manda um pedido de aliança, dá passagem militar, dá subsídio de guerra, declara guerra. Se você tiver, por exemplo, vim aqui, ó, declarar guerra, aqui do lado tem mais as questões quando você é GP, discretar, por exemplo, se um país está sendo influenciando outro país junto com você e você quer ganhar tempo, você pode ir lá e dar um discredit nela. Então vai ficar mais difícil por esse outro país influenciar o país que você está lutando, né? Pela influência. Banir embaixada, aumentar a opinião. Quando você tiver pontos suficientes, adicionar o país na sua esfera. Você pode remover da sua própria esfera. Se você tem um puppet, você pode comandar as unidades dela em tempos de guerra. Bem útil esse botão. Aqui vai mostrar, dependendo do país que você selecionar, opiniões, quem está na esfera de quem, etc, etc. Aqui em cima ó, vai mostrar os tipos de população, né? Por exemplo, os russos, tem a cultura primária de russos e a secundária de belorussos e ucranianos, que são o pessoal, a maioria da população russa, digamos assim, que são aceitos na cultura. Por exemplo, a Prússia só aceita alemães do norte e do sul, entendeu? A Inglaterra aceita só britânicos e anglo-canadenses, etc, etc, etc. Por exemplo, Portugal Brasil só aceita portugueses, apesar que boa parte do Império deles é feita de brasileiros. Então isso causa atritos e militância e busca por direitos das minorias, etc, etc. Bom, aqui em cima, dependendo do país que você clicar, vai te mostrar informações deles, como o número de pontos que ele tem em cada categoria e o ranking. E também a população, que é bem importante nesse mod. Por exemplo, o Prússia aqui ó, tem 8 pontos militares e tem a nono maior exército do mundo. Também vai mostrar o tipo de academia que ele tem. Ó. Por exemplo, Lucca não tem academia, então é tradicional. Mas, por exemplo, a Prússia, a Rússia, tem a academia de vantagem, inteligência, sei lá como pronuncia isso. Que dá alguns bônus negativos e positivos dependendo. Então, normalmente os grandes powers todos têm. Realmente, não só os Países Baixos não tem. Vai mostrar a academia. Vai mostrar o partido que está no poder e a ideologia do partido, que tem a ver com cores, bem importante. O nome do partido, o tipo de governo, e CDGP, ou se é um poder secundário, ou se é uma nação civilizada, ou se não é uma nação civilizada. Por exemplo, Sudão não é aqui, ó, primitiva. Mas o Egito é não civilizado, vai mostrar o nome do país, a sua relação com ele e o ranking que ele está. Pronto. Depois vem essa abazinha aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, a setinha verde mostra os bens que você está importando. Normalmente que você não produz e sua população precisa. Por exemplo, cereal, carvão,
e bronze. E o que você manda para fora, né? Que você tem um excedente e você vende. Se você clicar, tem essa aba aqui que no começo do jogo talvez você não vá usar muito ela, mas depois vai fazer um pouco de falta. Recomendo não mexer nisso aqui, deixar automático. Aí já sabe muito bem como vender os seus produtos, então deixa aqui. Se você quiser saber mais ou menos quem produz mais de alguma coisa, você pode vir com o mouse e olhar. Peroquim, o maior produtor de sulfuro. Inglaterra, o maior produtor de aço. Papá. Você pode ver, também ver os preços. Os preços não são muito relevantes, eles são até meio desconexos. Você pode ver também qual que é a demanda e os suprimentos. Se a demanda estiver muito alta, os suprimentos poucos, e você não for um país muito forte, provavelmente você não vai conseguir comprar. Tem outras informações aqui relacionadas ao mercado, o que você tem estocado, etc. Mas não é muito importante. Ele vai separar aqui, ó, bens industriais de consumo, materiais, assim, básicos, né? Militares, etc, etc. Bom, com o tempo aqui vai adicionando outros recursos, né, à medida que vão aparecendo novas tecnologias. Depois da aba aqui vem essa aba de população, muito importante mesmo. Essa cabecinha aqui mostra a sua consciência e os fatores que estão influenciando ela. Aumentar a consciência pode ser um problema dependendo do seu governo e dependendo das suas ações, apesar de estar em verde. Então, quanto maior a consciência, consciência é quanto o povo sabe do que está acontecendo no seu país. Por exemplo, 3 de consciência já quer dizer que sua população está bem esperta sobre o que você está fazendo, então é meio difícil de manter a população controlada. Então vai mostrar aqui. A militância é quando o seu povo está bravo com você. Se ela estiver bem alta, elas vão se rebelar. Vai mostrar a quantidade que você tem e o que está influenciando. Por exemplo, aqui, ó, consciência. Como eu tenho uma reforma que dá maior quantidade de consciência por causa do 4 anos de serviço do exército, ela vai aumentar. Mas tem outras, por exemplo, que eu estou em guerra, que diminui a consciência. Tem esse bônus aqui do mod, que é o The Early Years. Tem também essa State Press, que o meu governo permite que a imprensa imprima, controlado pelo governo, é claro. Aqui em cima mostra quantos pontos de foco você tem e quantos você está usando. Estou usando 1, então está 1. Se você tirar, vai mostrar aqui que está zerado. E você ainda tem 1 ponto. Então é bem importante isso aqui para saber se não está desperdiçando. Vai mostrar a quantidade de população de homens que trabalham e a população total. Se você clicar, você vai ter esse maravilhoso conjunto de gráficos em pizza aqui, ó. Normalmente aqui o que mais vai usar são esses aqui de cima e essa lista aqui. Aqui tem a lista dos seus estados, entendeu? Pode ser suas províncias, mas por exemplo, você tem que ter em mente que, por exemplo, se você tiver de Brasil, os seus estados vão ser Minas Gerais, São Paulo, etc, etc, entendeu? Aqui vai mostrar e a quantidade de população que tem, você pode deixar assim para poder saber, por exemplo, minha capital, Varsóvia, ele vai pegar só a população de Varsóvia. Aqui é bem útil, você pode usar todos para saber, por exemplo, quantidade de nacionalidade, porcentagens. Isso aqui é quanto por cento da sua população apoia. Qual que é na questão de quem vota, quem vota, o que eles apoiam. Não é bem diferente da ideologia. Você pode ver que está bem diferente a ideologia do pessoal que vota. Religião, não muito importante no Victoria, mas está aí. E a força de trabalho, que é o mais importante dos gráficos aqui, ó. Você pode saber a quantidade de fazendeiros, artesãos e etc. Se você quiser filtrar algum tipo de categoria, que é esses aqui, ó, você pode escolher ver só fazendeiros, ver só trabalhadores de fábrica, ver só capitalistas, que no caso no meu nem tem, mas burocratas, e é isso. Depois vem essa abazinha aqui, ó. Aqui esse martelinho, quando ele estiver verde, quer dizer que você pode fazer uma reforma ou retirar uma reforma. Ele só te mostra, né? Lá aqui dentro você clica que você vai mexer com isso.
Aqui mostra que você pode fazer uma decisão. Isso aqui fica piscando quando você tem uma eleição acontecendo, por exemplo. Faz assim, ó, eleição. Vai mostrar quando vai terminar. Também. E aqui essa bandeirinha aqui, que você vai ficar familiarizado com ela bem rápido, é quando ela está acesa, que provavelmente vai ser o jogo inteiro, é que tem rebeldes se organizando no seu país. Em cima tem esses lindos números aqui, ó, infâmia, que impede você de anexar todo mundo ao mesmo tempo, igual um maluco, no Victoria. Se tiver 0, ok. Se estiver perto do 25, você vai ter problemas. O máximo de 25 de infâmia que você pode ter é 25. Se você passar disso, qualquer país pode te declarar guerra sem motivo, digamos assim, e falar pra você parar, porque você foi longe demais. Então é bem importante ficar de olho nisso aqui. Aqui do lado vai mostrar pontos de supressão. Se tiver um movimento, por exemplo, se você tiver numa ditadura fascista e quiser suprimir o movimento de liberdade de imprensa, você pode saber quantos pontos você tem aqui, ó. Tem os fatores, etc. E em cima vai mostrar qual facção está no poder, a ideologia dela, conservadores, nome do partido, né? Por exemplo aqui, e as questões do partido, né? Se é protecionista, se é apoiar a guerra, se tem um controle maior do mercado e da indústria. Se você clicar, temos esse painel. Aqui do lado vai mostrar qual que é o seu tipo de governo: democracia, ditadura do proletariado, monarquia absolutista. Esse aqui é monarquia constitucional. Aqui do lado vai mostrar qual que é o seu valor nacional. Tem vários no Victoria e eles vão progressivamente evoluindo, te dão benefícios ou não. Aqui mostra a prioridade, que tem a ver com a consciência geral da população, que aumenta de acordo com o quanto o país é liberal, em questão de reformas e tal, e isso influencia os pontos de pesquisa, né? Se o país é bem ignorante, isso aqui é pouco, então vai ficar bem difícil pesquisar novos conceitos. Aqui tem o revanchismo. O revanchismo ele aumenta à medida que você perde uma guerra. Eu não sei como ele funciona, pra falar a verdade, mas tenho quase certeza que ele tem alguma influência sobre a consciência e sobre quanto a população deseja a guerra. O Upper House é o seu parlamento. Vai mostrar aqui a quantidade de pessoas da ideologia. E cada ideologia aqui no Victoria tem a sua cor. Por exemplo, os reacionários têm esse azul bem escuro, os conservadores o azul, os liberais o amarelo, os anarcoliberais, esse amarelo é escuro. Depois vem os socialistas com o vermelho, os comunistas com o vermelho escuro, os fascistas com um cinza escuro, e depois vem os sociais liberais, que é como se fossem sociais democratas, que vem com laranja. Então é bem importante. Aqui na Upper House vai mostrar a quantidade, dependendo das suas reformas, isso aqui vai mudar, e a cada ano sempre muda. Aqui, ó, se tiver um X, quer dizer que você não pode fazer uma reforma social ou política, e vai mostrar também quanto perto você está de fazer essa reforma. Por exemplo, reformas políticas, 48% da população do pessoal do parlamento apoia a reforma. Se ele chegar a 51 ou 50, você pode fazer uma reforma. Embaixo vai mostrar aqui, ó, os preceitos do partido que está no poder. Dependendo do seu tipo político, por exemplo, se for monarquia absolutista, você pode mudar o partido. Logo aqui embaixo vai mostrar o gráfico de ideologia e do pessoal que vota. Por exemplo, no meu país, só quem tem terras, ou seja, aristocratas e capitães podem votar. E apesar da ideologia deles ser de 14%, apesar da ideologia ser de 14% deles ser liberal, nem todo mundo do país seu pode ser 14% liberal. Então, isso aqui, ó, tem mais peso do que isso aqui. Mas vai depender muito do tipo de gente que pode votar. Aqui embaixo tem essas questões importantes. Por exemplo, você pode ver quantas pessoas apoiam determinada, né, movimento. Por exemplo, moralistas, pessoal que gosta de guerra, pluralistas, quem apoia o livre mercado, economia planificada. Isso aqui é bem importante. Quem vota é a mesma coisa que eu falei aqui, é diferente do pessoal que é realmente. Então, por exemplo, eu costumo deixar para saber quem que é o pessoal que mais apoia do que o pessoal que mais vota. Aqui, por exemplo,
pouca quantidade da população aqui do meu país é de capitalistas e aristocratas. Então não vai ser a mesma coisa da quantidade de gente que apoia. Então você tem que ficar bem atento a isso. Do lado tem essas duas abas, essas formas políticas e sociais são divididas em várias categorias e a evolução delas. Quando você puder fazer uma reforma, vai aparecer aqui, você vai clicar e ela vai ser feita. Então, muito importante, depois talvez eu farei um vídeo explicando cada uma delas. Aqui tem os movimentos, aqui vai mostrar a lista de rebeldes que estão se organizando, quantos rebeldes tem, quantos podem se rebelar e a quantidade de pessoas da sua população que apoia e a ideologia deles. Aqui vai ter os movimentos do mesmo jeito, mas num lugar que você pode suprimir, que eu falei mais cedo. Se você tiver ponto suficiente, você pode suprimir. Isso vai dar um fôlego para você, mas o pessoal vai voltar bem mais com sangue nos olhos. Decisões. Decisões é uma parte bem bacana do Victoria e do Pops Demand, que adiciona várias e várias delas. São coisas que acontecem, por exemplo, a Prússia tem a decisão de unificar a Alemanha. Todos os países italianos têm a decisão de unificar a Itália. E outras coisas, por exemplo, a Polônia tem decisões. Tem essas decisões aqui que todos os países têm, que é, por exemplo, o direito dos homens. Se você tiver certa tecnologia, você pode fazer ela. Tem as decisões de mudar os valores nacionais com o tempo. Tem as decisões de se tornar mais independente. Aqui você pode liberar países. Você não pode estar em guerra. Por exemplo, estou em guerra aqui com a Circácia, não dá para fazer. Você pode liberar os países e dar completa independência para eles, né? Por exemplo, esse pedacinho aqui que é da Lituânia. Ele vai ficar com a cor da Lituânia independente. Depois nós temos a aba de tecnologia. Aqui tem a quantidade de pessoas que são literadas no seu país. 20% é um bom número e a partir dele que o pessoal do seu país começa a ficar mais literado bastante para poder trabalhar nas fábricas. Isso aumentando gradativamente. Embaixo vai mostrar o que está influenciando isso e a porcentagem. Aqui do lado tem os pontos de pesquisa, né? Tem vários fatores, por exemplo, burocratas e creditmans, que são os professores. E tecnologias ou qualquer tipo de bônus que você tiver vai mostrar aqui. E os pontos que você tem. E quantos você acumulou. Em cima vai mostrar a tecnologia que você está pesquisando e o progresso dela. Se você não estiver pesquisando nenhuma, vai estar assim. E clicando, você vai ter essas abas. Então tem 5 abas de tecnologia. E cada aba de tecnologia tem 6 nelas, com 5 tipos também. Indústria, né? Cada uma tem 5 tipos e cada uma tem 6 tecnologias dentro. Então assim, você vai pesquisando e vai ao seu modo, ao seu ver, o que a sua estratégia, o que você precisa pesquisando. Você vai selecionar, começar a pesquisar, vai mostrar quantos pontos você precisa e os bônus que você vai ter quando você pesquisar isso. Por exemplo, aqui, ó, precisa de 1150 pontos e no momento, por exemplo, quantos pontos de pesquisa você tem, no meu caso 3.76, vai terminar em 3 de julho de 22. Aqui do lado tem suas contas. Se tiver positivo, beleza. Se tiver negativo, você está perdendo dinheiro. Quanto dinheiro você tem? Tem esse gráfico aqui que é bem bacana. Vai mostrar a oscilação do seu dinheiro passado dos dias. Clicando nele, você vai ter essa aba aqui de impostos das 3 classes, né? Pobre, rica e média. Você pode aumentar. Isso aqui vai variar do que você pode fazer, o seu controle do mercado dos impostos, dependendo do seu partido. Então, eleições vai ser um problema, dependendo. Você pode aqui mudar a quantidade de imposto e quanto você gasta dinheiro com certas coisas, por exemplo, com exércitos, com a marinha, com construções que o Estado faz. Tem o salário dos professores, tem o salário da administração do país, o salário do exército e as tarifas alfandegárias, que vão mudar bastante dependendo do seu partido. Aqui do lado tem
o local que mostra suas fábricas e sua produção. Aqui em cima vai mostrar, ó, os 5 produtos que você mais produz. Que no meu caso é comida enlatada, gado, grãos, frutas e cimento. Quantidade deles. Esse martelinho, se ele estiver aceso, verde, quer dizer que você está construindo uma fábrica. Essa fábrica, se ela tiver vermelha acesa, quer dizer que tem uma fábrica sua falida. E se tiver com esses craftmans aqui aceso, quer dizer que tem craftmans desempregados. Então é bom você ficar atento nisso. Clicando, você vai ter essa maravilhosa aba de fábricas. Aqui vai mostrar todos esses recursos, mas essa é a parte que não é muito importante. Você pode selecionar o que for. Vou postar só as fábricas que produzem isso aqui. Dependendo do seu partido, por exemplo, o meu é Estado capitalista, então ele deixa fazer fábricas. Você pode vir aqui e construir fábricas. Acabou o dinheiro. Você pode dar subsídio para elas, você pode dar prioridade para essa fábrica ter mais trabalhadores e receber os recursos do que todas as outras fábricas da província. Vai ter o número da infraestrutura, que são as ferrovias, o número de capitalistas que influenciam a produção de trabalhadores e de clerques. O número de fábricas, você pode ter 8 fábricas numa única província, mas pode ter infinitos números de expansões. Cada expansão cabe 10.000 pessoas. Aqui em cima vai ter Foreign Investment. Se você for um GP e quiser construir uma fábrica em outro país, aqui vai mostrar quais são, dependendo do país que você tenha selecionado. Sua produção, se tiver com um número, quer dizer que você produz isso. Quanto é? Essa aba aqui é bem útil. Tem os projetos são feitos pelos capitalistas. Aqui vai mostrar o que eles estão tentando juntar dinheiro para construir. Você pode ajudar, dando uma ajuda em dinheiro. Aqui vai mostrar os investidores, o que é, a quantidade de dinheiro que eles precisam, etc. Aí descendo aqui vai ter a sua bandeira, o ranking que você está, quantos pontos coloniais você tem e usa, quantos pontos militares você tem no seu ranking, quantos pontos industriais você tem e quantos de prestígio você tem, os fatores. Pontos industriais também vão mostrar quais as províncias que você tem e de onde você está vendo esses pontos. Os militares também, se é de exércitos, se é de navios, se é de líderes, etc, etc. Aqui vai ver o nome do seu país, o ano que você está e o dia, dependendo do dia que você soltar. Aqui aumenta a velocidade, aqui diminui. O seu jornal, agora não publicaram nenhum. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado bastante. E fui. Obrigado a todos.